Dwayne Douglas Johnson, também conhecido pelo seu nome no ringue The Rock, é um ator americano, ex-lutador profissional e ex-jogador de futebol americano universitário pela Universidade de Miami, vencendo o campeonato nacional em 1991 pelo Miami Hurricanes. Também atuou pelo Calgary Stampeders na Liga Canadense de Futebol, sendo cortado após 2 meses durante a temporada de 1995. Mais tarde tornou-se lutador profissional como seu avô, Peter Maivia, e seu pai, Rocky Johnson. Originalmente anunciado como Rocky Maivia, ele ganhou fama nacional durante sua passagem pela World Wrestling Federation entre 1996 e 2004 como a principal figura da empresa durante a Attitude Era, se tornando no primeiro lutador de terceira geração a competir na companhia. Ele retornou como um lutador ocasional entre 2011 e 2013, continuando a fazer aparições esporádicas após isso. Em fevereiro de 2018, ele ganhou 17 títulos na WWE, incluindo 10 reinados como campeão mundial, tendo ganhado o WWF Championship 8 vezes e o WCW World Championship em 2 ocasiões. Ele também ganhou o Intercontinental Championship 2 vezes e o WWF Tag Team Championship 5 vezes, sendo por isso o 6º lutador da história a completar a tríplice coroa da WWE. Na empresa, ele ainda ganhou o Royal Rumble de 2000. The Rock é considerado por críticos e fãs como um dos maiores lutadores na história da WWE, bem como o lutador que arrecadou mais bilheteria na história da luta livre. A autobiografia de Johnson chamada The Rock Says, foi co-escrita com Joey Ledon e publicada em 2000. Ele estreou na primeira posição da lista de best-sellers do The New York Times, tendo permanecido nessa lista por várias semanas. O primeiro papel principal de Johnson em filmes foi em The Scorpion King em 2002. Para este papel, lhe foi pago $5, 5 milhões, um recorde mundial para um ator em seu primeiro papel de protagonista. Ele já apareceu em vários filmes, incluindo The Rundown, The Game Plan, Get Smart, The Other Guys e Faster. Seu papel mais marcante foi como Luke Hobbs na franquia The Fast and the Furious. Ele também organizou e produziu a série The Hero no canal TNT. Começou a jogar futebol americano na escola secundária de Clarence Freedom, uma das mais competitivas conferências de futebol americano das escolas secundárias do país. Obteve e recebeu convites e bolsas de várias universidades, tendo escolhido a Universidade de Miami para jogar como defensivo e tornou-se membro da equipe de futebol americano da mesma. Em 1991, ele fez parte do Miami Hurricanes, equipe do campeonato nacional e uma das mais fortes da época, mas infelizmente sofreu uma lesão nas costas e foi obrigado a abrir mão de uma vaga na NFL. Foi substituído pelo colega de time e futura estrela da National Football League Warren Sapp. Depois de ter se recuperado da lesão ele, então, assinou um contrato de 3 anos com a Liga Canadense, mas abandonou após 1 ano para seguir a carreira no wrestling. Enquanto frequentava a Universidade de Miami, conheceu Dani Garcia, sua futura esposa. Garcia se formou na universidade em 1992, era membro do seu conselho de administração. Johnson graduou-se em Miami, em 1995, como bacharel em Ciências da Criminologia e da Fisiologia. Em 10 de novembro de 2007, voltou ao Orange Bowl em Miami para participar das festividades em torno da Universidade de Miami. Johnson tem 2 sobrinhos que jogam futebol. Kaluka Maivia jogou futebol na USC e foi chamado pelo Cleveland Browns em 2009, enquanto o irmão Kaluka Kai Maivia atualmente joga na UCLA. Quando declarou sua intenção de se juntar ao negócio da família, seu pai Rocky Johnson concordou em treinar seu filho, advertindo-o que não iria ser um treinamento fácil.
Com a ajuda de Pat Patterson, ex-lutador, executivo e veterano na WWF, Dwayne iniciou sua carreira na WWF e logo em sua primeira apresentação cativou a todos com sua agilidade e seu carisma, logo assinando um contrato com a WWF. Johnson fez sua estreia em 1996 na WWF sob o ring name Rocky Maivia, que combinou os nomes de seu pai e avô. Johnson foi inicialmente relutante à ideia, mas foi convencido a ir em frente com o nome, por Vince M. McMahon e Jim Ross. Também ganhou o apelido de The Blue Chipper devido ao traje azul que Johnson usava. A WWF dava muito valor à sua conexão com seu pai e avô, chamando-o de wrestler de terceira geração. Quando Johnson fez sua iniciação como um wrestler, ele era um clean cut face character, foi pressionado fortemente desde o início, apesar de sua falta de experiência no ringue. Ele fez sua estreia no Survivor Series em novembro de 1996, em uma luta com 8 homens onde o objetivo era a eliminação de um por um dos participantes. O último que ficasse no ringue era coroado o vencedor. Johnson foi o vencedor. Johnson venceu o WWF Intercontinental Championship de Hunter Hearst Helmsley no Raw em 13 de fevereiro de 1997, após apenas 3 meses na empresa. No dia 31 de março de 1997 fez sua primeira defesa de título e derrotou Bret Hart por desclassificação. Após perder o Intercontinental Championship para Owen Hart em 28 de abril de 1997 na edição do Raw Wrestler, e retornando de uma lesão, The Rock se transformou em um personagem heel. Ingressou na Nation of Domination com Farouk, D'Lo Brown e Kama. Durante este tempo, ele se recusava a reconhecer o nome Rocky Maivia, e começava ali a se referir a si mesmo na terceira pessoa como The Rock. Em suas promos insultava o público, em nítido contraste com a personalidade muito positiva. Ele agora era um valentão carismático. Johnson ficou logo conhecido por suas promos. Ele tinha muita habilidade com o microfone, habilidade que ele possui até os dias de hoje. Em sua autobiografia de 2000, Johnson atribuiu esta habilidade ao seu excepcional desempenho nas aulas de comunicações de voz em Miami. No In Your House, The Generation X, Stone Cold Steve Austin derrotou The Rock em menos de 6 minutos para reter o Intercontinental Championship. Na noite seguinte no Raw Wrestler, Austin foi ordenado por Mr. M. McMahon a defender o Intercontinental Championship em uma revanche, mas Austin decidiu abrir mão dele, e entregou o título nas mãos de Rock, antes de realizar o Stone Cold Stunner sobre ele. The Rock passou o final de 1997 e início de 1998 em uma feud com 2 rivais, Stone Cold Steve Austin e Ken Shamrock. A próxima feud de The Rock seria com Farouk, que estava furioso com The Rock pois este o expulsou do Nation of Domination. Os dois tiveram um combate pelo título na Over the Edge, onde The Rock manteve-se com o Intercontinental Championship. The Rock, em seguida, começou uma feud com Triple H e The Generation X. Os outros membros da Nation of Domination lutaram contra a DX, enquanto The Rock lutou contra a Triple H pelo Intercontinental Championship. Eles tiveram uma primeira luta no outubro of Three Falls Match, que era um tipo de melhor de 3 no Full Loaded, onde The Rock venceu e manteve o título de forma controversa. Isso levou a uma ladder match no SummerSlam onde The Rock perdeu seu título. No Breakdown, The Rock derrotou Ken Shamrock Mankind em uma triple threat steel cage match para se tornar o number 1 contender para o WWF Championship antes de rivalizar com seu colega da Nation of Domination Mark Henry, no que causou a dissolução da Nation of Domination. Ao longo dos anos, sua popularidade na luta livre foi crescendo em uma escala em que Rock se tornou mais querido pelo público do que antigas estrelas do wrestling, formando legiões de fãs ao longo de sua carreira. The Rock ganhou um total de 9 títulos de estatuto mundial em 4 anos, ano em que entrou definitivamente no cinema.
A popularidade de Johnson como The Rock vinha crescendo muito, começou a realizar muitas entrevistas divertidas, e assim ele ficou mais querido entre os fãs, começando ali a se autodenominar The People's Champion. A reação dos fãs efetivamente o transformou em um face character. Começou uma feud com Mr. MC Mallon, que disse que tinha um problema com o povo e assim ele deve objetivar campeão do povo. Uma reviravolta ocorreu no Survivor Series, quando The Rock derrotou o aliado de MC Mallon, Mankind, então vilão, na final do Luta Mortal torneio para o WWF Championship. No final da luta, The Rock aplicou um sharpshooter em Mankind. MC Mallon foi chamado para tocar a campainha. Em seguida, foi ordenado que Rock fosse declarado o vencedor. The Rock então se aliou a Shane MC Mallon e a MC Mallon como peça principal na recém-formada aliança, a The Corporation. The Rock virou um vilão novamente e ficou ao lado de Vince e Shane MC Mallon. Este foi também o início de um turno duplo. McIntyre foi expulso da The Corporation e mais tarde se tornou um favorito dos fãs. The Rock ganhou seu próprio pay-per-view, Rock Bottom, em Your House, onde teve uma revanche contra Mankind pelo WWF Championship. Mankind venceu a luta após aplicar o Senhor Saco e a garra da mandíbula, mas Mr. MC Mallon disse que Rock não havia perdido a luta, por consequência The Rock iria manter o seu título. The Rock continuou sua rivalidade com Mankind pelo WWF Championship. No dia 4 de janeiro de 1999 o título mudou de mãos durante o evento principal do Wrestling, quando Mankind derrotou The Rock após uma interferência de Stone Cold e Steve Austin. The Rock conquistou novamente o WWF Championship em uma Equality Match no Royal Rumble em 24 de janeiro de 1999, quando uma gravação de McIntyre dizendo Equality de um segmento da entrevista foi jogado no sistema de som. Este segundo reinado não durou muito. Em 31 de janeiro de 1999, Mankind derrotou The Rock usando uma empilhadeira em um Empty Arena Match onde os lutadores podiam usar tudo, desde sacos de pipoca até lixo para agredir um ao outro. Esta disputa continuou até o dia 15 de fevereiro, edição do Wrestling, quando The Rock venceu o seu terceiro campeonato da WWF numa Leather Match, depois que Big Show aplicou do alto da escada um chokeslam em McIntyre. Com Mankind fora do caminho, The Rock tinha que defender o seu WWF Championship na WrestleMania 15, mas perdeu o cinturão para Austin. Os dois tiveram uma revanche, mas The Rock novamente não conseguiu vencer Austin em uma luta no Backlash. Apesar de The Rock ser um vilão, os fãs da WWF estavam torcendo para ele, devido às suas entrevistas muito engraçadas, promo-segmentos, que satirizavam os lutadores e locutores. The Rock voltou a ser um face character depois de ter sido traído por Shane MC Mallon, e estabeleceu uma rivalidade com Triple H, The Undertaker, e The Corporate Ministry. Durante esta feud, ele às vezes se viu lutando ao lado de Steve Austin. The Rock derrotou Triple H no Over the Edge, e depois perdeu para o campeão da WWF The Undertaker no King of the Ring. Durante meados de 1999, ele continuou a sua rivalidade com Triple H, perdendo para ele em uma luta para a definição do Number One Contender após interferência de Mr. S. Devido a isso, bem como a rivalizar com Triple H, The Rock começou uma briga com o Mr. S, inclusive derrotando-o em um duelo Kiss My Ass no SummerSlam. No final do ano de 1999, Rock encontrou-se em várias lutas de equipes, se juntou ao ex-inimigo McIntyre para criar a Rock Indie Sack Connection, depois de The Rock desafiar a equipe de The Undertaker e Big Show, e McIntyre oferecendo sua ajuda. Eles ganharam pela primeira de 3 vezes o WWF Tag Team Championship. Além do título, a equipe foi considerada como uma das equipes mais divertidas da história. McIntyre sempre imitava The Rock, que sempre ignorava McIntyre, com ambos os lutadores tendo o apoio da multidão. A equipe também estava envolvida em um segmento que ocorreu no Wrestling, chamado This Is Your Life, em que McIntyre tirou as pessoas do passado de Rock,
como a sua namorada de colégio e professora de ginástica. O segmento obteve uma audiência 8,4 e é, até hoje, um dos maiores segmentos em termos de audiência na história da Rock. No Royal Rumble no início de 2000, The Rock ficou até que ele e Big Show fossem os dois últimos homens. No momento final da luta, The Big Show, aparentemente iria jogar The Rock por cima das cordas com um powerslam, mas quando se aproximavam das cordas The Rock inverteu o golpe, e jogou The Big Show para fora e depois voltou para cima. Os pés de Rock, no entanto, atingiram o chão primeiro, embora aqueles que estavam assistindo o evento não viram isso. Big Show tentou provar que os pés de The Rock tinham tocado o solo primeiro. Ele forneceu um vídeo mostrando que ele foi o vencedor legítimo. Apesar disso, a decisão que permaneceu foi que The Rock ganhou a luta, e a decisão não poderia ser revertida. Então no outubro foi realizada uma nova luta entre The Rock e Big Show. Rock dominava a luta e quando iria aplicar o People's Elbow em Big Show, Shane McMahon interferiu a luta, batendo em The Rock na cabeça com uma cadeira de aço. The Rock depois derrotou The Big Show novamente no dia 13 de março de 2000 na edição da Royal para recuperar o direito de enfrentar o WWF Champion, Triple H, num Fatal Fury Elimination Match, onde Big Show e Mick Foley competiram também. Cada competidor tinha um McMahon no seu canto, Triple H e sua mulher Stephanie McMahon de um lado, Mick Foley, a matriarca Linda McMahon em outro lado, The Rock e Vince McMahon em outro lado, e Big Show e Shane McMahon em outro lado. Triple H conseguiu se manter como campeão, quando Vince McMahon traiu The Rock, atingindo-o com uma cadeira, permitindo que Triple H travasse The Rock para a contagem de 3. Ao longo dos próximos meses The Rock rivalizou com Triple H pelo WWF Championship. Um mês após a luta na WrestleMania 2000, The Rock teve uma revanche contra Triple H no Backlash em que The Rock ganhou o seu quarto WWF Championship. Mais tarde, no Judgment Day, The Rock e Triple H se enfrentaram em um Iron Man match com Shawn Michaels como o árbitro convidado especial, que viu o retorno de Undertaker. The Rock foi desclassificado e perdeu o título, como resultado de The Undertaker atacar Triple H na noite seguinte no Royal. The Rock teve sua vingança, insultando todos os McMahons com a ajuda de The Undertaker. Mais tarde, ele ganhou seu quinto WWF Championship no King of the Ring em um combate de tag team, que o viu juntar-se com Kane e The Undertaker para lutar contra Vince McMahon, Shane McMahon e Triple H. Mais tarde The Rock novamente defendeu com sucesso o título contra Chris Benoit, Kurt Angle e Triple H no SummerSlam, Benoit, Kane e The Undertaker no Unforgiven. The Rock depois perdeu o WWF Championship para Angle no Mercy em outubro. Durante este tempo, ele rivalizou com Ricochet e derrotou-o no Survivor Series. The Rock também competiu em um Hell in a Cell no Armageddon pelo WWF Championship, em que Kurt Angle reteve o título. Na mesma época, Rock conquistou o WWF Tag Team Championship com Undertaker. Em 2001, The Rock continuou sua feud com Angle pelo WWF Championship, que acabaram por se definir no outubro, depois de uma batalha, que se viu ambos os lutadores realizarem seus golpes finalizadores, mas The Rock finalmente conseguiu aplicar seu golpe e ganhou o WWF Championship pela sexta vez. Depois, ele rivalizou com o vencedor do Royal Rumble, Stone Cold Steve Austin. The Rock entrou na WrestleMania X7 como campeão da WWF, mas foi derrotado por Austin, perdendo assim o título. Na noite seguinte no Royal foi realizada uma revanche entre The Rock e Steve Austin em uma Steel Cage Match valendo o WWF Championship. Triple H veio ao ringue com uma marreta. Muitos pensaram que ele estava vindo para ajudar The Rock, devido ao ódio entre Austin e Triple H, mas verificou-se que ele havia se juntado a Austin e McMahon batendo The Rock mais uma vez.
Austin e Triple H se tornaram uma tag team chamada The Power Triplet Man, enquanto que, de acordo com a storyline, The Rock foi suspenso por tempo indeterminado, período em que atuou no filme O Retorno da Múmia. The Rock retornou no final de julho de 2001 e teve de decidir se queria se juntar ao WWF ou The Alliance durante a invasão. Eventualmente, se aliou com o WWF. No SummerSlam, The Rock derrotou Booker T e venceu o WCW Championship. Ele perdeu o WCW Championship para Chris Jericho, com quem ganhou o WWF Tag Team Championship em torno do mesmo tempo. No Mercy. The Rock derrotou Jericho na edição de 5 de novembro na Raw, esse que foi o seu segundo campeonato WCW. Continuando com a batalha da WWF contra a The Alliance, The Rock foi envolvido em um Winner Takes All match no Survivor Series, que o viu acabar 1-1 com Steve Austin, que se juntou à The Alliance. The Rock parecia ser superior a Austin, até que Chris Jericho, que também era um membro da equipe WWF e foi eliminado alguns minutos antes desse ponto, entrou no ringue e atacou The Rock. Austin aproveitou disso e tentou derrotar The Rock, mas Kurt Angle, um companheiro de equipe Alliance suposto de Austin, provou ser um informante plantado por Vince McMahon e atingiu Austin na cabeça com um cinturão de título. Isso permitiu que The Rock o eliminasse, e destruiu a The Alliance de uma vez por todas. The Rock terminou o ano perdendo o WCW Championship para Chris Jericho no Vengeance, quando Jericho venceu o WCW e WWF, para se tornar o primeiro Undisputed WWF Champion. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.